Vamos falar de Ritalina. Alô, 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 marombada! Estamos de volta. Pra quem não conhece, sou o Bombado, sou maluco, uso máscaras desse canal, falo sobre suplementos e outras paradas. Sejam bem-vindos a esse mundo marombástico, marombas. Seguinte, hoje nós vamos falar sobre Ritalina. Sem muito papo, sem muito bru-bru, vamos direto ao assunto. Quando eu fiz os vídeos falando sobre os nootrópicos, tá? Falando sobre o Phenibutis, aqui da WED Nutrition, quase que eu falei Ed Farm, é o mesmo grupo, da WED Nutrition, tá? Deixa eu foco pegar bem aí, o Phenibutis, e falei também do NoPet, todos os dois são nootrópicos, né? Muitos marombas foram nos comentários, foram lá no Instagram, perguntar sobre a Ritalina. Falar, maromba, fala sobre a Ritalina, os efeitos colaterais são muito parecidos, eu já tomei, eu tenho déficit de atenção, pá. E eu sempre evitei de falar da Ritalina, porque eu tive pouco contato com essa medicação, né, ao longo dos anos. Eu particularmente utilizei uma única vez, não gostei, durante os meus estudos, durante o período que eu estava estudando pesado, virando noite, estudando, eu utilizei apenas uma única vez e assim, para nunca mais. Mas nós vamos chegar lá, Primeiro vamos responder as perguntas dos marombas, né, que me fizeram lá no Instagram. Seguinte, a Ritalina, ela é um estimulante, tá, do sistema nervoso central, é o cloridrato de metilfenidato. Eu tenho uma cola aqui porque o nome é complicado, né? É muito utilizado para tratar o TDAH, ou déficit de atenção ou outros distúrbios relacionados, né? Que o maromba tem ali a dificuldade de manter o foco, né? É muito agitado, tem ali vários problemas com relação ao comportamento e não consegue concluir algumas tarefas. Então utiliza, né, é receitado aí a Ritalina. Efeitos colaterais que a marombada mais reclama, né, que perde o apetite, dor de cabeça, dor de estômago, taquicardia, insônia. Ao longo do dia tem ali vamos dizer assim, um momento mais sonolento, mais letárgico, e à noite fica sem sono, né? Tem realmente a insônia. E o efeito principal, negativo principal, na minha humilde opinião, é o pânico. É a síndrome do pânico que muitos usuários reclamam. Tá? Ah, maromba, beleza, mas nos conte a história. Me conte o seu contato com a Ritalina. Eu tive contato com a Ritalina, né, ao longo da minha vida por 3 vezes. Né? Não necessariamente quando eu tomei, mas com os parceiros, com os amigos, 3 vezes. A primeira vez foi quando eu trabalhei numa empresa e eu tinha um colega de trabalho que ele tinha TDAH, ele tinha déficit de atenção e era muito complicado, tá, marombada? É uma doença muito complicada de tratar. Só quem convive, quem tem, aliás, e convive com alguém que tenha esse déficit, sabe do que eu estou falando. É uma coisa muito séria que deve ser tratado de uma forma muito, vamos dizer assim, deve ser levado a sério. Porque acontece, quando eu trabalhei com esse rapaz, ele não conseguia desenvolver as tarefas mais fáceis do dia. Nós trabalhávamos com números, nós trabalhávamos na contabilidade de uma empresa, foi um dos meus primeiros trabalhos, e lá era uma coisa assim, relativamente fácil. Você tinha que ter uma atenção com relação a alguns relatórios que nos eram passados, né? Nós recebíamos um relatório e desse relatório nós tínhamos que fazer uma apuração, nós tínhamos que fazer uma verificação se aquele relatório batia com outro relatório, ou seja, nós fazíamos um terceiro relatório. Era uma verificação de números para ver se estava tudo certinho, se estava tudo correto. Sendo que nós recebíamos esse relatório todos os dias. Então o certo seria, fechamento do dia, já ter aquele relatório pronto. Só que o volume era muito grande. Então era uma coisa que tinha que ser feita muito rápida e certa. Para esse parceiro marombado, era a mesma coisa que falar o seguinte, ó, você vai ter que correr uma maratona. Porque assim, ele não conseguia focar.
Ao mesmo tempo que ele estava ali fazendo o trabalho, ele estava conversando comigo, ele estava conversando com outro, ele estava ligando para alguém, ele ali, ele levantava, saía andando, voltava, ele não conseguia ficar parado, sentado no mesmo lugar. E esse trabalho era necessário ter ali uma concentração, você ficar sentado durante muito tempo, uma concentração ali no seu relatório e pau na máquina. Só que o que acontecia? Ele não conseguia desenvolver, ele não dava seguimento, né? A produtividade dele era muito ruim. Foi quando ele foi diagnosticado, ele foi ao médico, ele foi diagnosticado com déficit de atenção. E aí ele passou a tomar Ritalina. Marombada, era uma coisa muito estranha. Porque assim, você está acostumado a ver a pessoa ali correndo, pá, a pessoa ali naquela, sabe, naquela agitação. De repente, o homem virou não vou dizer um zumbi, mas ele ficou assim, sabe? Não conversava, dava o foco ali no trabalho, mas virou uma outra pessoa. Uma outra, a gente até brincava. Falou assim, ué, cadê fulano? Pra onde que fulano foi? E ele ali, sabe, conversando com a gente normal e tudo. Ele não ficava sonolento, mas ele também não interagia como ele interagia antes. Era uma coisa muito estranha. Aí ele reclamou que durante a noite ele não conseguia dormir, ao longo do dia ele ficava bocejando várias vezes até se adaptar. Foi uma coisa muito difícil para ele. Mas com o tempo ele foi se adaptando e, enfim, acabou ali, claro, fazendo um tratamento médico, um tratamento psicológico, né, juntamente. E anos depois eu encontrei com ele e ele não utilizava mais a Ritalina. Ele me explicou que ele ficou viciado naquela medicação e sempre que ele parava de tomar, voltava tudo, numa intensidade menor por causa do tratamento, mas voltava e ele tinha que voltar a usar a Ritalina. Enfim, uma coisa muito complicada, mas ele conseguiu fazer o tratamento e conseguiu se livrar da Ritalina. A segunda vez que eu tive contato foi quando um casal de amigos, também do trabalho, nós fomos no churrasco e lá esse casal de amigos tinha um filho e um moleque. O moleque era arteiro, corria pra cá, corria pra lá, tal, quebrava alguma coisa, sempre tinha algum problema. E ele me relatou, esse parceiro relatou, que na escola ele tinha muitos problemas com o filho. Porque o filho não prestava atenção na aula, né, sempre estava conversando, às vezes conversando com o professor, saia correndo e tudo mais. E o médico receitou uma Ritalina para ele. De princípio, ele não quis, né, dar a medicação para o filho, porque ele já sabia da fama da Ritalina, já tinha conversado com vários amigos, com vários pais, né, eu não sabia, mas na época era comum, né, dar Ritalina para criança, o médico estava receitando a torta e a direita a Ritalina e tudo mais, e ele estava ali com o pé atrás. Ele começou a fazer um tratamento psicológico com o filho e descobriu simplesmente que o filho dele era uma criança normal, uma criança arteira. Ela não tinha déficit de atenção, mas a dieta dela estava errada. Porque esse parceiro, ele dava Coca-Cola com moleque, dava gelatina com açúcar e não sei o que mais. Então o que acontece? O moleque tinha que gastar energia. Inclusive ele estava um pouco acima do peso, ele tinha que gastar energia, então ele corria para cá, corria para lá, brincava, aquela coisa. Ou seja, não tinha nada a ver com déficit de atenção, não tinha nada a ver com a Ritalina. Ele não chegou a utilizar no filho dele, o filho dele passou a fazer esse tratamento médico e melhorou, assim, drasticamente. Eu lembro que com o tempo ele foi crescendo, óbvio, o menino foi crescendo e foi ali, vamos dizer assim, ficando mais na dele, mais quieto, brincando com as outras crianças, né, dos outros casais e tudo mais, mas não foi necessário aplicar. E por último, o último contato que eu tive foi, como eu falei no início do vídeo, com relação aos estudos. Muita gente utiliza a Ritalina para estudar. Para virar a noite, virar o dia estudando, principalmente vestibular, concursos públicos, é muito comum. Eu conheci parceiros que ficaram 5, 6, 7 anos estudando a base de Ritalina. Não sei nem, eu perdi contato, não sei nem se conseguiram se livrar, porque é extremamente viciante. Marombada, para quem está pensando por esse lado, de utilizar a Ritalina para dar um up nos estudos, eu alerto vocês que é extremamente perigoso, na minha humilde opinião. Não só pela questão do vício, mas por esses efeitos colaterais que eu falei para vocês. E na vez que eu utilizei, eu passei muito mal. Eu tive uma dor de cabeça para arrebentar. Meu apetite foi embora. Na época até pensei, falei, pô, bacana, tirou o apetite, vou dar uma segurada no shape e tudo mais. Só que aquela coisa, eu estava no pique de estudo,
Então assim, eu tinha que me alimentar, não adiantava. Porque eu acabava ficando sonolento, eu acabava perdendo a concentração pela falta de comida. Era uma coisa muito estranha. E aí é isso que acabava acontecendo. Mais me atrapalhou do que me ajudou. Aí eu comecei a perceber que tendo uma disciplina de saber comer, tempo para estudo, tempo para lazer e para dormir, principalmente para dormir, eu conseguia desenvolver mais o meu estudo, o meu plano de estudo. Então é a dica que eu dou para vocês. Nem tudo são flores, entendeu? Na minha humilde opinião, a Ritalina, ela não presta para esses casos de estudo e tudo mais. Pode utilizar ele uma vez ou outra, mas devido ao efeito de viciante dele, vai ser muito difícil largar depois, beleza? Mas para déficit de atenção, TDAH, TDAH, eu não lembro agora a sigla, é uma das medicações mais efetivas, funciona, que eu particularmente já vi funcionar igual o parceiro lá que trabalhou comigo, né? Porque é uma síndrome muito complicada, né? Só quem já conviveu sabe como é muito complicada e, na minha humilde opinião, o pessoal não leva a sério, o governo não leva a sério, enfim, as pessoas acabam achando que é frescura e não é. O déficit de atenção é uma doença que, na minha opinião, tá aí, ó, junto com a depressão, porque realmente é muito triste, tá? É muito triste mesmo. E para quem tem, e para as famílias, né, que tem alguém e tal, eu só digo o seguinte para vocês: procurem ajuda, procurem o auxílio médico e muita paciência. Beleza, Maromba? Então espero ter ajudado vocês aí a responder as perguntas dos marombas lá no direct, aqui nos comentários. A Ritalina é tudo isso que o pessoal fala e mais alguma coisa. O problema é que o mais alguma coisa ninguém fala, que é isso que eu falei aqui no vídeo. Beleza? Então é isso aí. Cadê a água, produção? Produção, cadê minha água? A produção tá vacilando, hein? Aqui? Não, a produção tá vacilando, não traz água. Bebam água, não ficam sem beber água. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês tomam Ritalina, já tomaram? Quem tem déficit de atenção, realmente funciona, não funciona? Os efeitos colaterais são esses que eu falei? Ficou faltando alguma coisa? Poste aqui embaixo, comente, que aqui a gente troca uma ideia sempre para crescer, só para crescer. Beleza? Estamos juntos, aquele abraço.